Uma entrevista do senador Aécio Neves, divulgada há alguns dias, desencadeou reações diversas e muitas críticas. Aécio declarou que está disposto a ser candidato em 2014. Entre os tucanos, o ex-governador José Serra disparou pelo Twitter um comentário sobre colocar o carro na frente dos bois. E o atual governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que esse assunto só entra em discussão no partido em 2013. Conversa comigo o presidente do PSDB Mineiro, deputado Marcos Pestana. Bem-vindo, deputado. Prazer estar aqui de novo. Deputado, além das declarações internas do PSDB, que nós vamos conversar sobre isso, houve também uma reação da mídia, especialmente da mídia paulista, é verdade, mas uma reação da mídia em relação às declarações do senador Aécio Neves. E análises bastante críticas, falando inclusive de falta de conteúdo e de propostas para quem quer ser candidato à presidência da República. Como é que o senhor viu essa reação? Em muitos casos aí tempestade em copo d'água, muita espuma e pouco chope. Quer dizer, na verdade, o senador Aécio Neves nos pediu para organizar um jantar com a bancada do PSDB na Câmara. Havia uma grande ansiedade, uma cobrança, um vácuo muito grande por uma palavra do Aécio. Ele é o grande líder da nova geração de políticos, o maior líder da oposição nesse ciclo histórico, e ele necessitava falar para dentro do partido, porque havia essa cobrança, essa ansiedade, uma sinalização. Mas foi o próprio Aécio que deu o tom correto. Ele foi muito claro. Ele falou, em síntese, olha, política é a administração do tempo. Confiem no meu timing. Me deem esse crédito. Não é hora de discutir candidatura presidencial. Nós temos várias tarefas coletivas, modernizar o partido, fortalecer sua inserção social, sua comunicação e capacidade de mobilização. Ele falou claramente que nós temos que preparar a eleição municipal de 2012, temos que organizar o partido a partir do zero em alguns estados da federação. Precisamos analisar a pesquisa que foi feita e dali recolher insumos, matéria-prima para um plano estratégico, mas ele falou, em resumo, não é hora de candidatura. Nós precisamos controlar a nossa ansiedade. Mas na hora que for... Não, aí vírgula, ele falou, mas a hora que se colocar, a hora que for o tempo correto, contem comigo. Contra Dilma ou contra Lula. Foi isso que... Essa é a sinalização interna. Quando o senhor fala que ele é um grande líder, eu fico pensando o seguinte, se existe uma reação, mesmo que tenha esse conteúdo, a fala dele, como o senhor está colocando, e teve, eu li a entrevista, o fato é que ele provocou aquele aspecto dentro do partido que é o aspecto da disputa de poder, a disputa interna. No que provocou, a gente questiona, realmente será que ele consegue ter essa liderança ou essa liderança está ainda circunscrita a Minas Gerais? Olha, com toda a ponderação, com todo o equilíbrio, ele fez uma sinalização clara para o partido. E 9 entre 10 tucanos, todos do PSDB, olham o futuro e veem o retrato do Aécio. Ele é a grande liderança emergente e a maioria esmagadora acha que o momento é do Aécio, que nós temos que construir uma estratégia, um processo que consolide a sua candidatura presidencial, mas tudo no tempo certo. Mas nós temos uma série de coisas. Ninguém chega à presidência da República sem ferir interesses e enfrentar obstáculos. Pois é, quais são os obstáculos internos? José Serra ele realmente personifica esse obstáculo? O Serra é um dos mais qualificados homens públicos desse país, um grande formulador. Eu sou seu leitor permanente às quintas-feiras nas suas colunas no Estado de São Paulo. Ele tem uma capacidade de trabalho enorme e é um grande quadro do PSDB. Nós não podemos transformar o que é um ativo, uma vantagem do PSDB, ter homens como Aécio Neves e Zé Serra, num problema. Nós temos que transformar isso
sinergicamente num capital político do PSDB. Pois então é natural. Isso? Não, como nós vamos ter essa disputa? na etapa, está muito estar... precipitado. Nós estamos só com 10 meses de governo Dilma, em pleno uma crise mundial, uma crise profunda. Como estará o Japão, a Europa, os Estados Unidos, quais as repercussões no Brasil, como é que vai estar a relação do governo Dilma com a sociedade? Ninguém sabe bem qual é o quadro que vai nortear a escolha da sociedade em 2014. É muito precipitado falar nisso. O que simples e exclusivamente o Aécio fez foi uma sinalização interna. Falou assim, no tempo certo, contem comigo. Seja contra Lula, seja contra Dilma, eu estarei à disposição do partido. O PSDB é o grande contraponto ao PT em toda a redemocratização. Todas as disputas eleitorais, e isso é natural, que qualquer quadro partidário, em qualquer país democrático, faz sua órbita em torno de dois partidos maiores, mestres. E o PSDB é um deles, é natural que ele seja cogitado como polo. A democracia pressupõe alternância de poder. A gente vê na Europa quantos governos, Berlusconi, Sarkozy e Zapatero, na Espanha, na França e na Itália, ganharam eleições no passado e vão perder as próximas, tudo indica. Então, assim, agora, nós temos que estar preparados. Sim. E o Aécio, que ele colocou claramente, é que ele está consciente do papel histórico dele. Agora, deputado... E mineiro não passa de jeito nenhum carro na frente dos bois. Se tem alguém que entende de ritmo de política e de carro de boi, é mineiro. Para essa, enfim, essa divisão e esses interesses divergentes dentro do partido, o senhor acha que a solução seria prévia? Pode ser. O partido, na hora adequada, vai escolher o melhor instrumento, a melhor ferramenta para tomar a sua decisão interna. Os paulistas agora estão defendendo. O senhor acha que agora pode ser que nós não podemos postergar tanto quanto fizemos em 2010. Está na cabeça de todo mundo, mais ou menos, que o prazo adequado para a decolagem de uma candidatura é o primeiro semestre de 2013. Aí nós teríamos todo o segundo semestre de 2013 para ganhar a sociedade com um novo projeto, colocando claramente uma nova agenda para o Brasil a partir de uma crítica ao projeto dominante. Agora, para fazer prévias, tem que organizar o partido internamente para isso. Essa era um argumento para que as prévias não fossem realizadas quando o senador, à época governador, Aécio Neves, pedia as prévias, colocando o nome dele como uma possibilidade para a disputa de 2010, não é isso? O partido se organizou? Está se organizando. Há um processo, nós fizemos... Mas para fazer prévias? Não, nós estamos num processo. O PSDB de Minas Gerais, por exemplo, com o último ciclo agora que terminou dia 7 de outubro, nós chegamos a 829 municípios mineiros, com comissões provisórias ou com diretórios definitivos. Então, é um processo de avanço. Isso exatamente que o Aécio apontou no jantar e nas entrevistas. Há uma série de tarefas coletivas, não individuais, quer dizer, de organização partidária, de modernização da nossa estrutura, para que a gente se habilite a ser um polo. Nós temos essa prerrogativa histórica, o PSDB é o contraponto natural ao PT, mas existem outros atores se movendo. Então, quer dizer, ganhar a presidência depende de muitas circunstâncias. Precisa de muita arte, precisa de sorte, virtude. É preciso estar preparado e é preciso que a conjuntura histórica sorria para um determinado projeto. Como disse muito bem lá atrás o Maquiavel, não basta ter sorte, tem que ter virtude. E virtude eu acho que o Aécio tem de sobra. Sorte vai depender das circunstâncias históricas e o partido tem que se organizar melhor. Por exemplo, nós temos 7 unidades da federação onde sequer elegemos um deputado federal. Amazonas, Sergipe, Distrito Federal, nós temos que começar o partido do zero nessas unidades da federação. O senhor fez uma referência aí para os outros atores que estão se mexendo, né, nesse tabuleiro, que ano que vem já é eleitoral mesmo. O PSD é um deles, o partido recém-criado, aí com a liderança do prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab. Ele entrou muito forte no jogo.
não é? Em Minas já declarou que é aliado regional, que é aliado do governador Antônio Anastasia. São todos amigos. Não é? Todos amigos. Inclusive estão na base, saíram de um partido, os nomes que saíram aqui, saíram de vários partidos em direção ao PSD e permanecem, se não oficialmente na base, mas junto com a base de Antônio Anastasia. Agora, o PSDB não teme que o PSD seja atraído nacionalmente pelo Planalto? Olha, primeiro, o que é o processo de formação do PSD? Eu não conheço pessoalmente o Kassab. Dizem que é um senhor articulador de bastidor, hábil e agregador nesse sentido. Ele mostrou o seu talento, né? Mas vamos qualificar isso um pouco. Eu costumo brincar que o PSD virou como a gota d'água do Chico, né? Um pote até aqui de mágoas. Porque todas as mágoas guardadas, alguém que estava com problema com o governador, com o presidente do seu partido, alguém que estava com problema com o prefeito da sua capital, todos foram para o PSD. Foi a grande janela, né? A partir daí, por exemplo, em Minas são todos grandes amigos, grandes aliados nossos. Não está claro, o Kassab é muito hábil, ele deixa nas suas frases sempre uma abertura. O partido não é nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, muito antes, pelo contrário, é a favor do Brasil. Eu não conheço nenhum partido que é contra o Brasil. Mas ele fala claramente, nós somos independentes, nem oposição, nem da base aliada do governo Dilma. Vamos votar conforme os interesses nacionais, os interesses da população. Eu vejo que o Kassab fez um movimento agregando uma série de deputados federais, senadores, prefeitos, vereadores, que é uma mistura muito heterogênea de sentimentos, né? É evidente que há um movimento de aproximação do governo Dilma, ao romper com democratas, que faz uma oposição dura ao governo federal, muito consistente, muito coerente. Então, há uma movimentação, mas não esqueçamos que o grande adversário do Kassab é o PT. Ainda essa semana, eles estão lançando um site contra o Kassab. Então, assim, a vida não é linear, a vida é cheia de mistérios, armadilhas e contradições. O Kassab tem as dele, nós também temos as nossas. O PSDB não tem, a longo prazo, pensando em 2014, nenhum plano em relação ao PSDB? Não, ele tem grandes ligações. Muitos dos parlamentares, dos dirigentes, são ligadíssimos ao senador Aécio Neves. O próprio Kassab é ligadíssimo ao José Serra. Quer dizer, há que se ter um pouco de paciência, o processo é que vai definir isso. O PSD pode ser um grande aliado no projeto de 2014. Só o curso da história vai dizer. Agora, o PSD fragilizou muito aliados importantes do PSDB, que são o PPS e o DEM. A política brasileira, ela é feita assim, a atração do poder é quase irresistível, né? Essa posição consistente nossa de oposição, porque em outros países não é assim, quer dizer, os partidos têm mais consistência ideológica, né? Aqui não, você tem uma cultura muito personalista, presidencialista, o executivo é muito forte, ele tem facilidade de formar maioria, não uma maioria sólida do ponto de vista de uma agenda programática, mas muito em cima do dano que se recebe, da compartimentação do poder, do compartilhamento do poder, cargos, emendas, projetos compartilhados. Então, é muito difícil, tem que ter muita convicção para ser um oposicionista no Brasil, porque a cultura governista é muito arraigada nos políticos brasileiros. É difícil ficar na oposição, né, deputado? Tem uma piadinha lá, eu não vou saber contar, eu sou péssimo de piada, mas que um líder oposicionista falou 3 coisas lá que terno claro, o negócio de ser oposição e tal, não é com ele, de jeito nenhum. Quer dizer, assim, tem gente que não enquadra. Eu, por exemplo, sou fundador do PSDB, sou dirigente do PSDB, vim desde 88. Partido é muito como casamento, né? Você tem que comer um saco de sal junto para saber quem é companheiro, quem é amigo. Na crise, no poder e na oposição, no momento bom e na derrota. Você vai testando as fidelidades e as consistências, né? Falando aqui objetivamente sobre eleições 2012, o PSDB de Minas
já tem metas e estratégias definidas. O que é fundamental? O primeiro passo foi construir o partido em vários municípios onde nós não estávamos organizados. Nós estamos aptos a disputar eleições em 2012 para vereador, para vice-prefeito ou para prefeito em 829 municípios. Feito isso, nós tivemos uma conversa, agora diretamente com o vice-governador Alberto Pinto, e agora surgiu a ideia de promover, a curto prazo, uma reunião com todos os presidentes de partido da base aliada para mapear os interesses, as convergências, as prioridades, as expectativas. Quer dizer, a nossa ideia, a minha tarefa é muito complexa, porque ao mesmo tempo que eu tenho que avançar e afirmar a identidade do PSDB, a gente não pode atropelar aliados históricos. Então, é uma costura delicada, artesanal, cidade por cidade. Nós vamos fazer essa primeira reunião para mapear quais são as prioridades do Democratas, do Sim. PTB, do PDT, do PV, tentar mapear essas prioridades. Sim, eu entendo o que o senhor está falando, mas para o PSDB já existem algumas prioridades que não nós temos algumas cidades emblemáticas. Não é questão... Política é saliva, né? Já dizia Ulisses Guimarães. É conversa, é costura, é acordo, é dar divergência, construir a convergência, arquitetar pontes e não dinamitar pontes. Nós temos algumas prioridades. A política no interior é totalmente diferente. Desde a UDN do PSD, que são laços familiares, coisa que passa do avô para o neto, do pai para o filho, e a cidade tem um lado e outro lado. Então, tentar intervir no quadro da cidade... Isso nem sempre tem a ver com partido, muitas vezes não. Às vezes tem referências. Aliás, tem cidades, é engraçadíssimo. Tem cidades, por exemplo, Andrelândia, é veado versus caranguejo. Lá em São João do Manteninha era águia, a águia contra o pombo. Né? Aí eles tentaram transformar, porque era uma covardia danada, os nossos adversários lá do PSDB transformaram o pombo em leão. Aí, mas não tem... Então, cada cidade se organiza de uma forma alinhada historicamente, é uma história de famílias, de grupos... tem um lado e outro lado. É besteira tentar intervir. Nas grandes cidades, onde existe imprensa, opinião pública, um quadro partidário mais plural, é que a arte da política tem que operar. Algumas cidades que já estão... Não, nós temos prioridade. Nós temos prioridade. Por exemplo, na região metropolitana, a candidatura do Carlyle em Betim, do Ademir Lucas em Contagem e da Gláucia Brandão em Ribeirão das Neves. Temos uma grande atuação do nosso presidente Diniz Pinheiro em Ibirité. Nós temos o prefeito Custódio Matos em Juiz de Fora. Temos o nosso líder, Luiz Humberto, que é potencial candidato em Uberlândia. Então, nós vamos focar esse início de conversa nas 50 maiores cidades, podendo estender até as 100 maiores cidades. E existe alguma possibilidade, nós estávamos falando do PSD, por exemplo, alguma possibilidade claro, de aliança com o PSD, os deputados federais, já sendo costurada? Todos os 4 deputados federais que se deslocaram para o PSD são grandes amigos. Marcos Monte Uberaba é nosso aliado prioritário em Uberaba. O Alexandre da Silveira, em Ipatinga, no Vale do Aço, o Walter Tosta, o Geraldo Tadeu, em Poços de Caldas e na região do Sul. Quer dizer, são grandes parceiros e que serão interlocutores privilegiados. Não há nenhuma contradição, tanto que vão ser convidados para essa reunião da base aliada. Esses são nomes que podem vir a compor chapa com o PSDB? Nem todos são candidatos, mas estamos discutindo nomes para essas cidades maiores, né? E em Belo Horizonte, evoluiu alguma coisa? Não, essa novela foi muito antecipada, né? Ela entrou em cartaz muito antes de estar pronta, né? Final do ano passado. Uma precipitação, assim, virou uma... eu já não tenho nem mais argumentos e palavras, porque, na verdade, o processo é muito claro. Nós fizemos uma aliança, fruto da parceria existente, pré-existente, entre o governo Aécio Neves e o governo Fernando Pimentel. Isso resultou na candidatura de um empresário desconhecido que não tinha tido
militância eleitoral, já tinha tido militância estudantil, militância política na juventude, sempre participando, mas não era uma pessoa conhecida. A força dessa união entre Aécio, principalmente, que é o grande eleitor em Belo Horizonte, o maior líder de Minas Gerais, e o Fernando Pimentel, que tinha uma boa avaliação como prefeito, isso produziu uma vitória. E a experiência tem sido positiva. O Estado investiu como nunca. Todas as grandes obras partiram do governo estadual e dessa parceria. O Expo Minas, a Linha Verde, a duplicação da Antônio Carlos, o hospital que está sendo construído no Barreiro, a reforma e modernização do João 23, todas o centro administrativo, tá dizendo, a tendência está dando certo. É o PSDB integrar essa aliança. Eu tenho uma visão muito clara, assim, que partido... eu sou muito partidário, muito contra a cultura brasileira, eu pareço mais um político europeu, eu sou muito partidário, militante, ideológico, eu acredito no programa e tal, e que não é a regra na política brasileira. Mas mesmo sendo muito militante desde a juventude, eu encaro o partido como ferramenta, como instrumento e não como fim em si mesmo. Quer dizer, você não pode substituir o interesse público, o interesse da sociedade, pelo interesse partidário, imediatista ou de uma forma pequena. A pergunta certa não é o que é bom para o PSDB, é o que é bom para a população de Belo Horizonte e para o futuro da capital. Mas, deputado, a gente sabe que é claro que um partido tem projeto de poder, né? Isso é natural. Qual que é a importância da Prefeitura de Belo Horizonte para o PSDB? Olha, nós temos uma participação ativa no governo Márcio Lacerda. Nós temos quadros de primeiro nível, como o Ramon da BH Trans, o secretário de Saúde Marcelo Teixeira, nós temos o Gianotti na Sudecap, postos estratégicos, a regional da Pampulha, até pouco tempo atrás, a regional do Barreiro. Quer dizer, nós temos uma participação intensa. A avaliação da população é positiva, os frutos... O metrô, por exemplo, o PT resistia. Essa proposta tem a cara do PSDB e foi gerada a partir de uma discussão do Márcio Lacerda. O metrô está cheio de pai, né? Não, porque o PT era contra as parcerias público-privadas, contra a participação. E o modelo que prevaleceu, finalmente, a presidente Dilma deu o braço a torcer, se rendeu à realidade e fez o modelo que era proposto pelo governo de Minas e pela Prefeitura de Belo Horizonte. Então, assim, se está dando certo, se a população está aprovando, pensando na cidade... É estratégico é um equívoco. Não, o PSDB o equívoco é o raciocínio que se faz e que não tem nenhum respaldo na história concreta que uma eleição prepara a outra. Eu cito dois exemplos. Mas pavimenta o caminho, não. Nós acabamos de fazer uma pesquisa com o professor Lavareda, que mostra que a eleição de prefeito tem alta correlação com eleições de deputados e baixa correlação com a de presidente. O Collor foi presidente da República sem ter praticamente nenhum prefeito. O Geraldo Alckmin foi terceiro lugar em São Paulo, hoje é governador de... Uma prefeitura como a de Belo Horizonte, não pode se falar em prefeituras em geral, né? Eleição de prefeitos em geral, mas a de Belo Horizonte, a de São Paulo... As grandes cidades, quer dizer, você ter máquina ajuda um pouco, você ter enraizamento a partir do poder público. Não dá também cacife para negociação? As grandes cidades, a população avançou muito mais que a gente imagina. As pessoas têm autonomia, elas fazem o seu juízo. A democracia brasileira, ainda que a gente precise avançar muito, o nível de escolaridade, quanto mais avançar, mais vai ser o grau de consciência e organização da população, o grau de exigência, mas a cidadania se fortaleceu muito no Brasil. O pessoal não compra gato por lebre e o candidato tem que provar que merece ocupar o cargo que está reivindicando através do voto das pessoas. Então, eu acredito que nós estamos amadurecendo aqui em Belo Horizonte, que é um tema que está presente de forma até muito forte, precipitada, mas a tendência maior, e recebemos um convite formal do governador Eduardo Campos, presidente do PSB nacional, e do prefeito Márcio Lacerda, fizemos uma reunião. Mas não responderam formalmente ainda. Estamos avaliando junto ao diretório municipal, mas vemos com simpatia a redição de uma aliança, a luz do dia, às claras, de forma institucionalizada, falando para a população exatamente o que está acontecendo.
todos os líderes. E de preferência sem o PT no caminho? Não, nós não chegamos nessa etapa. Nós estamos em conversação com o prefeito Márcio Lacerda. Não temos nenhum... Porque a eleição de prefeito não tem carga ideológica profunda, radical. Nós não estamos falando de relações internacionais, de macroeconomia, de conceito, visão de Estado, do aparelho de Estado. Nós estamos falando de quem vai cuidar da educação pública, da qualidade do ensino para os meninos, do acesso de qualidade na saúde, de quem vai tapar o buraco das ruas, a limpeza urbana. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa muito pragmática e objetiva, e o eleitor age assim. Ele quer saber quem vai cuidar da cidade nos próximos 4 anos. A eleição presidencial já mexe com outras variáveis, e uma coisa não conduz à outra, e a história produz... Não há esse maquiavelismo de, estamos fazendo isso em 2012 para colher lá em 2014 esse resultado esperado. Não é assim que funciona. A vida não funciona assim. Deputado, obrigada pela presença aqui no Mundo Político. Muito obrigado a você. Eu conversei com o deputado Marcos Pestana, ele é presidente do PSDB de Minas. Nós conversamos sobre os rumos do PSDB, tanto no Estado, em nível nacional, rumo às eleições, os caminhos que o senador Aécio Neves pode vir a tomar pela frente, as declarações, como é que repercutiram as recentes declarações dele, a pretensão de ser candidato em 2014. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar aí de casa e até o próximo programa.